De volta com o Super FC, segunda edição, 6/10. Gilvan de Pinho Tavares, que está em seu último ano de mandato no Cruzeiro Esporte Clube. O atual presidente Celeste iniciou a sua história do clube em 1956, quando passou pelas categorias de base como jogador. Foi eleito em 2011 como presidente, com 83% dos votos, e reeleito em 2014 por aclamação do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Na gestão de Gilvan, o Cruzeiro faturou 2 títulos do Campeonato Brasileiro, em 2013 e 2014. É o nosso convidado aqui do Super FC, segunda edição. Um abraço, seja bem-vindo. Boa noite, presidente. Um abraço a todos, com muita satisfação, com muita alegria até que eu estou aqui na Rádio Super Notícia, uma rádio que veio com a expectativa imensa do povo mineiro. Garanto a você, inclusive da torcida do Cruzeiro, a coisa que mais me cobravam entre os torcedores era exatamente uma rádio isenta, uma rádio que viesse preencher uma lacuna enorme no esporte mineiro, na parte de futebol. E também trazer para o mundo mineiro, o mundo das notícias, o mundo da música, o mundo do esporte, algo mais, e a gente não ficar limitado praticamente a uma emissora só, que faz mal. Agora eu sei que Minas Gerais estará bem servida, principalmente com o nível dos profissionais que estão sendo contratados e, sobretudo, por quem está trazendo essa rádio Super Notícia para Minas Gerais, que é nada mais, nada menos os irmãos Medioli, que já na imprensa escrita demonstraram o valor que tem, suplantando todos os órgãos da imprensa escrita de Minas Gerais, superando todos os órgãos da imprensa escrita. E no esporte, no voleibol, quando fundaram o time do Sada, fundaram o maior time de vôlei do mundo, não é do Brasil, nem de Minas, nem do Brasil, do mundo. E agora se aventuraram também, junto com o Cruzeiro Esporte Clube, com o futebol americano. E a iniciativa já demonstrou que também é um sucesso. Já ganhamos o primeiro título agora em 2017, o título mineiro, e vamos partir para uma escala maior, que é buscar um título brasileiro dessa modalidade de esporte aqui no Brasil. E conosco, o nosso Arthur Moraes e o comentarista Leandro Cabido. Um abraço. Boa noite, Arthur Moraes. Boa noite, Hugo Sérgio Cabido, amigos da mesa. Para mim é um orgulho poder receber aqui na Super Notícia o presidente Dr. Gilvan de Pinho Tavares, na companhia do diretor de comunicação Guilherme Mendes. Eu posso falar com toda a propriedade do presidente, do homem, da pessoa, do caráter, porque o conheço de longas datas e aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de demagogia, de média, mas eu acompanho o presidente nos tempos em que ele, como conselheiro, participava de algumas viagens, Libertadores, e sempre também nos acompanhando o nosso trabalho lá na cobertura do Cruzeiro. Já foi estendido para o senhor, para o Guilherme Mendes, o tapete azul aqui na Rádio Super Notícia, que se torna realmente uma realidade. E a gente sabe que a posição que o senhor ocupa, ela é alvo de elogios, de críticas. O cronista esportivo, ele também é criticado quando ele dá uma má informação, enfim. Mas eu acompanhei praticamente toda a sua administração, críticas quando assumiu, elogios quando foi bicampeão brasileiro, recentemente críticas, mas tudo isso faz parte, né, presidente? Do futebol. Então é uma satisfação tê-lo aqui em nossos estúdios. E a minha primeira pergunta, porque ficou no ar ontem, não sei se um desabafo, mas uma colocação do técnico Mano Menezes. Ele foi muito contestado sobre a escalação contra a Ponte Preta, ter escalado praticamente um time reserva e deixou nas entrelinhas que precisa do apoio, do respaldo da direção do clube. De que maneira o senhor compreendeu essa declaração, essa colocação do técnico Mano Menezes? Mais uma vez, boa noite, tenho muito orgulho de tê-lo aqui nos estúdios da Super Notícia, da qual passo a fazer parte da equipe de esportes. Boa noite. A respeito da sua pergunta, Arthur, eu hoje já tive, inclusive, a oportunidade de responder a um repórter a respeito do mesmo assunto.
parece que o treinador do Cruzeiro foi mal interpretado com a colocação que ele fez. Correto. Ele não se dirigiu nenhuma vez, em nenhum momento, não dirigiu a reclamação à diretoria do Cruzeiro. Ele apenas chamou a diretoria de futebol, aquele pessoal que compõe o staff do futebol profissional, e esse pessoal são os médicos, fisiologistas, principalmente o diretor de futebol, etc., para estarem junto com ele na defesa dele, da escalação que ele fez, da necessidade dele ter usado um time reserva, porque não foi da cabeça dele que surgiu a ideia de descansar os jogadores do Cruzeiro, porque queria simplesmente resguardar os jogadores. Foi informação que foi passada para ele, pedidos que foi feito a ele, Perfeito. Do departamento médico e de fisiologia. E fica difícil só para ele estar explicando que todos têm que bater na mesma tecla e dizer o que está acontecendo. E não é só com o Cruzeiro. Ontem nós vimos que o nosso maior rival também fez a mesma coisa, porque isso não é o treinador que decide sozinho. Então ele dirigiu uma palavra a todos aqueles que compõem o staff do departamento de futebol, para estarem unidos, trabalhando para explicar à torcida, para dar uma satisfação para o torcedor cruzeirense do motivo de ter preferido determinados jogadores a outro. Porque o departamento médico hoje, a gente sabe perfeitamente que eles estão aparelhados e em condições de dizer qual é o jogador que está oferecendo maior risco de sofrer uma contusão. Um exame de sangue que eles fazem mostra que o nível de que está o atleta de estresse, de cansaço, e qual é que precisa descansar ou não. E naquele momento, o que foi passado para ele é que os jogos foram pesados, e desde o jogo contra o Bahia, porque o Cruzeiro enfrentou o Bahia lá em Salvador, com um jogador a menos desde os 9 minutos. Então, o esforço físico dos que ficaram em campo foi bem maior do que se tivesse com os 11. Em seguida, veio uma série de jogos que exigiram muitos atletas do Cruzeiro, como foi o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Grêmio, e eles avisaram para ele que estava no momento de descansar um pouco do jogador, porque vinha em seguida um jogo decisivo para a gente na Copa do Brasil, e logo depois, 3 dias ou 4 dias depois, um jogo do Clássico Mineiro. Então ele atendendo o departamento de fisiologia, fez isso. E precisava do respaldo dos outros, para todo mundo explicar essa mesma coisa, falar a mesma língua no departamento de futebol do Cruzeiro. A gente sabe, né? Ele sempre teve total apoio, inclusive do senhor, que o contratou, o repatriou depois, quando ele voltou do futebol chinês. Eu falei há pouco que foi estendido o tapete azul, foi recebido pelo Heron Guimarães, né? O pessoal da direção, o Heron Guimarães, também o nosso Rogério Maurício, coordenador. Presidente, a gente sabe que no último mês se discutiu aí, vocês se reuniram para discutir o futuro do Cruzeiro em termos de eleições. Alguns nomes foram colocados, ventilados. Emílio Brandi teria já feito o agradecimento ao senhor pelo convite. Como que está sendo tratado isso? Novas reuniões? O Cruzeiro já tem nomes para as eleições no final desta temporada, presidente? Nós estamos cuidando disso com todo carinho para tentar ver se a gente não cria uma cisão dentro do Cruzeiro, coisa que não existe há muitos anos. Uma única vez eu vi uma eleição mais disputada no Cruzeiro. Mas dessa vez parece mesmo vai haver uma eleição com pessoal que sempre esteve junto, dividindo, indo uns para o lado, outros para o outro. Mas um grupo de grandes cruzeirenses, de grandes conselheiros do Cruzeiro, tem se reunido com a atual direção do Cruzeiro, hipotecado todo o apoio, toda a solidariedade, e estão, junto com a diretoria, escolhendo os nomes que eles acham que podem compor uma chapa e que esses nomes terão o apoio total desses grandes cruzeirenses. E são, na minha opinião, os cruzeirenses de mais peso que existem hoje no Conselho Deliberativo. E eu estou propenso a atendê-los e já tem pelo menos 2 nomes na chapa.
E a gente está com todo cuidado, escolhendo outro para não ferir susceptibilidade, porque são muitos nomes de pessoas com um passado muito grande no Cruzeiro, com muitos admiradores, muitos conselheiros que apoiariam esses nomes. Então a gente não pode deixar de ouvi-los. Mas eles estão se dispondo, inclusive, a formar um grupo, fechar um grupo, depois de eleita a chapa, de apoio a essa chapa. Vai ser um conselho funcionando junto, sem que seja eleito. Perfeito. Funcionando para dar apoio a essa diretoria e respaldo integral àqueles que consolidarem os seus nomes nas eleições. Bom, a gente vai continuar a entrevista com o presidente do Cruzeiro, Dr. Giovanni Pinho Tavares, mas antes, me permita boa noite ao Guilherme Mendes, diretor de comunicação, acompanhando aqui a visita do presidente à emissora. O Guilherme de cara já tem uma notícia aí em relação ao Lu. Vamos botar o Guilherme para trabalhar, ele vai dar a notícia do Cruzeiro aqui, hoje a entrevista é com o presidente. O Lucas Romero passou por exame, né, Guilherme? E parece que não foi constatada nenhuma lesão grave, não. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, é um prazer muito grande estar pela primeira vez aqui na Super Notícia. Tenho acompanhado diariamente o trabalho de vocês e realmente chegou mais uma opção para a torcida mineira, né? E a gente faz aqui os desejos que a rádio tenha vida longa e que possa trazer muita informação para o público de Minas Gerais. Com relação ao Lucas Romero, ele foi submetido hoje a um exame de ressonância magnética e não foi constatada nenhuma lesão séria, né? Ele continua apresentando ainda um quadro de dor, enquanto ele não der o sinal verde para a comissão técnica, ele não poderá ser aproveitado nos treinos e também nos próximos jogos. Então nós temos que aguardar até amanhã para ver como é que ele vai se reapresentar e se terá condições ou não de ser relacionado para esse jogo da próxima quarta-feira, se fica para o final de semana. A notícia boa é que ele não teve nenhuma lesão. É verdade. Cabelo. A respeito dele, a gente sabe, a torcida do Cruzeiro sabe, a gente que está próximo sabe, quão guerreiro ele é, né? Garanto que ele vai superar dores e outras coisas para ficar de fora de um jogo não desfalcar, não ficar de fora do time, jogando a bola que ele vem jogando, né? E que semana, né, Cabido? A Palmeiras quarta-feira, depois o Superclássico. Boa noite a todos, Guilherme, Gilvan, uma honra tê-los aqui. Hugo, que ficou de férias aí alguns dias, né, Hugo? 3 dias. E Arthur. Presidente, os primeiros 2 anos do seu mandato, o primeiro, inclusive, 2012, foi um ano de transição. 13 e 14 você conquistou só o bicampeonato brasileiro, né? Somente o bicampeonato brasileiro. E os outros anos não foram tão bons assim. Como você avalia a sua estadia como presidente do Cruzeiro Esporte Clube? A gente tem que lembrar que em 2014 nós ganhamos o Campeonato Mineiro também, né? Que está ficando esquecido aí. Mas eu avalio da seguinte forma. A gente tem que trabalhar com juízo, com responsabilidade, principalmente no momento em que estão cobrando isso dos dirigentes brasileiros, de futebol brasileiro. Porque com a criação da lei do Profut, o presidente assumiu responsabilidade muito maior do que tinha antes. Hoje o presidente é responsável por essas dívidas, mesmo depois que ele sai do clube, que ele deixa a direção do clube. E nós, em 2015, no princípio de 2015, fomos forçados a desfazer de grande parte daqueles atletas que nos ajudaram a conquistar, nos deram aqueles títulos de 13 e 14, porque eles cresceram tanto, o nome deles cresceu tanto no futebol brasileiro e mundial, que foi impossível mantê-los todos. Nós tivemos que vendê-los e pagar, inclusive, o custo desses atletas, da vinda deles para o Cruzeiro, porque quando nós assumimos em 2012, o clube não tinha caixa para contratar, e o ano de 2012 foi um ano de futebol relativamente pobre para o Cruzeiro. Nós ficamos em 8º, 9º lugar, se não me engano, e o que foi bom pelo elenco que a gente conseguiu montar sem dinheiro nenhum em caixa, sem receita, inclusive, de bilheteria, já que nós disputamos a competição toda jogando no interior, em Varginha, na Arena de Jacaré, em Uberlândia, e sem receita, só com despesas. Aí nós tivemos que fazer um time apenas para a gente dar conta de não correr aquele risco que o Cruzeiro havia corrido no ano de 2011 de rebaixamento. Fizemos um time que ficou relativamente bem colocado, mas que não teve a menor chance de disputar título.
Mas com a formação do time de 2013, já que nós estávamos retornando para o Mineirão, idealizamos uma campanha muito bem feita de sócio-torcedor para eles voltarem a contribuir com o clube, queriam voltar para um Mineirão novo, renovado, e conseguimos convencer a torcida do Cruzeiro a fazer parte do nosso projeto de sócio-torcedor e conseguimos uma adesão maciça. Aquilo nos trouxe receita para a gente bancar salários, etc. A torcida também passou a comparecer ao campo e nos dar receita de bilheterias. Somando tudo, a gente igualava receita de bilheteria com receita de sócio-futebol, a gente igualava com a cota de televisão, e isso dava para custear a folha de pagamento. Não dava, era para comprar os jogadores que vieram fazer parte desse elenco, mas felizmente, com o crédito que a gente passou a ter, com os empresários de jogador que ainda funcionavam naquela época, eles colocavam os atletas no Cruzeiro para a gente pagar depois, quando tivesse condição. E essa condição a gente só foi obter com a venda desses mesmos atletas, com vários desses mesmos atletas. E aí a gente está falando de Everton Ribeiro, Lucas Silva, Lucas Ricardo Silva, Goulart, Newton, Ricardo Goulart. São jogadores que nós tivemos que infelizmente abrir mão deles para pagar a dívida. E não tivemos condição, em 2015 e 2016, de fazer a mesma coisa, porque a legislação mudou, o empresário já não podia, já deixou de ser empresário de atletas, eles não passaram a não ser dono dos atletas mais, eles tinham controle, mas não eram donos. Aí você tinha que negociar diretamente com os clubes, detentores dos direitos econômicos, e os clubes não faziam com a gente a mesma coisa que os empresários faziam. Então, ao mesmo tempo, ocorreu numa transformação no país, que essa crise econômica começou a aparecer em 2015, aumentou em 2016 e ficou isso que está aí hoje em 2017, atrapalhando a gente profundamente, mas conseguindo enxugar as finanças do clube em 2017, final de segundo semestre de 2016 e 2017, conseguimos de novo montar um grande elenco para o Cruzeiro ter condição de sonhar outra vez em conquistar títulos. Presidente, a gente sabe que quarta-feira tem o jogo contra o Palmeiras, mas a gente sabe que também os torcedores estão pensando no clássico de domingo. Para você, clássico é clássico? Clássico sempre foi clássico. É diferente, né, presidente? Todo clássico é imprevisível. E esse time do Cruzeiro, eu no vestiário domingo, eu ainda brinquei com o Mano Menezes, com o nosso treinador, foi, mano, nós devíamos de exigir que o Campeonato Brasileiro tivesse só grandes clubes, grandes adversários, grandes times para a gente enfrentar, porque nesses jogos o Cruzeiro cresce absurdamente. Os jogadores do Cruzeiro produzem muito mais, rendem muito mais. Parece que aquilo cria um clima no meio dos jogadores que eles se desdobram e acabam obtendo as vitórias. Então a gente sabe que quando eles forem para o clássico, eles vão com esse espírito. E os últimos clássicos, o Cruzeiro tem se dado bem. Obrigado, presidente. Presidente, faça daqui a sua segunda casa. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. E não tenho dúvida, vou fazer mesmo. Eu tenho sido cobrado muito por isso e até minha família, meus irmãos. Não, até agora nós temos uma rádio que a gente tem que dar todo o apoio, porque vai ser a segunda casa de nós cruzeirenses. Inclusive a participação do torcedor que tem sido intensa. O torcedor cobrando aqui um lateral direito, um zagueiro. O Cruzeiro está em busca no mercado, presidente? O Cruzeiro sempre vai estar no mercado assim que a gente tiver condição de achar um jogador que possa vestir a camisa do Cruzeiro para ser titular ou fazer parte efetiva desse elenco nosso, nós estaremos sempre com as portas abertas. Obrigado. O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, a participação que não para do torcedor ouvinte aqui da Rádio Super Notícia.